Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente precisa muito falar sobre o melhor ataque da NBA. Sim, não tô falando só do melhor ataque da conferência, não tô falando do melhor ataque do time, mas o melhor ataque que a liga já viu nesses primeiros 8 jogos, 8 rodadas aí que tivemos da NBA, que é o Indiana Pacers, e esse time tá parecendo assustador. Pra quem não assistiu ainda o Pacers tá sendo simplesmente imoral no ataque. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o Indiana Pacers e como a presença de Tyrese Haliburton, que pra mim já pode ser colocado na conversa de top 5, talvez top 5, mas top 10 armadores, principalmente naquele intuito do armador que busca armar o jogo melhor, tipo, passar a bola primeiro antes de pontuar, que não é o caso, por exemplo, do Doncic, que ele sempre pontua primeiro pra depois começar a fazer impactos com assistências. Estou falando do cara que é o pass first, né, que é o cara que passa primeiro. Muito devido a esse menino que esse ataque está sendo tão letal. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o Indiana Pacers hoje. Então, se você não é inscrito ainda no canal, mano, e quer ficar por dentro de mais novidades, análises, conversas de troca, rumores e tudo que cerca a liga da NBA, mano, se inscreve aqui embaixo ativando o sininho, você recebe tudo em primeira mão, ajuda o canal deixando o like também, que fortalece muito para que chegue a mais amantes de basquete. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Senhoras e senhores, estamos falando aqui para vocês um dos times mais divertidos de se assistir jogar dessa liga. É o Indiana Pacers, com toda certeza. Se você não parou para assistir ainda os caras, dá uma chancezinha, dá uma moral, porque quando você assistir, você vai ver que é um dos times mais divertidos de você ver as jogadas desse time, e tudo se inicia do armador principal da equipe, do cara que está sendo conversado aí para entrar numa conversa de top 10 armadores atualmente da liga, que tá numa conversa aí para provável MVP das próximas temporadas. Ele, se eu não me engano, ele deve estar já nesse início de temporada no top 10 ali de MVPs, porque ele está simplesmente assustador. As médias dele são de 23,6 pontos, 4,3 rebotes e 11,6 assistências, liderando a liga em assistências, sem falar nos aproveitamentos dele, que ele está com os números mágicos da NBA, 50, 40, 90, mais de 50% dos arremessos de quadra, mais de 40% de 3 pontos e mais de 90% de lance livre, com aquela mecânicazinha dele meio esquisita. É ele, Tyrese Haliburton. Mano, que jogador fenomenal. Tyrese Haliburton, ele é um cara que tem uma visão de quadra simplesmente fantástica, ele é um cara que consegue jogar muito bem no pick and roll, é um cara que acha os companheiros dele com uma facilidade impressionante, mas o ponto mais forte desse time, na minha opinião, com questão ao Tyrese Haliburton, é ele conseguir jogar na transição. Esse moleque jogando no contra-ataque, cada vez que a defesa consegue forçar um erro do adversário, você pode ver que vai sair uma jogada que primeiro o passe vai nele e depois sai uma jogada incrível. Pra vocês terem uma ideia, nos últimos jogos do Indiana Pacers, o único jogo que eles pontuaram menos de 120 pontos, Tyrese Haliburton não estava em quadra. E eles são o melhor ataque da liga atualmente, justamente por eles permitirem mais de 120 pontos todas as noites quando o Tyrese Haliburton está em quadra. Apenas um jogo que eles fizeram 104 pontos, se eu não me engano, foi contra o Boston Celtics, numa derrota em que o Boston passou o caminhão, foi 155 a 100 e poucos. E justamente nesse jogo o Tyrese Haliburton não estava em quadra. Mas quando ele tá em quadra, mano, o ataque do Indiana Pacers flui de uma forma absurda. E isso é muito devido também aos ajustes que a equipe fez. A primeira coisa que me vem à mente quando eu penso no Tyrese Haliburton é que o Sacramento Kings desistiu desse menino, né? Acabou envolvendo ele numa troca para tentar trazer reforços em troca do Domantas Sabonis e tudo mais, e acabou mandando ele pro Indiana Pacers, e agora ele tem um dos maiores contratos da NBA aí e não vai sair tão cedo do Indiana Pacers. E essa versão do Indiana Pacers, com todas as peças que a gente vai conversar hoje, posso dizer com tranquilidade que é o melhor Indiana Pacers desde o Prime Paul George, talvez desde aquele Indiana Pacers da confusão do Malice in the Palace, porque, mano, o time dos caras tá muito bom, mano, tá muito bom. Bruce Brown foi simplesmente uma excelente adição, um cara que tá aí com 11,2 pontos por jogo, 4,6 rebotes, 2,7 assistências, guardando 41% de aproveitamento da linha dos 3 pontos, sendo uma adição muito interessante para espaçar essa quadra do Indiana Pacers. Ele é uma das primeiras opções de arremessos do corner que o Tyrese Haliburton usa, né, nas jogadas de transição, é um cara muito importante. Outro cara que a gente tem que estar na conversa, eu acho que ele é até um pouco subestimado para a posição dele, que é o Miles Turner, de 27 anos de idade, um cara de 2,11 metros de altura, que tá com médias de 17,6 pontos, 8,2 rebotes e 1,8 assistências por jogo. Mas não só isso, ele é um cara que, pra mim, ele tá no top 5 daqueles pivôs stretch, né, que não é pivô que tem aquela habilidade pra carregar a bola, que nem, por exemplo, o Giannis e o Jokic faz, mas ele é o cara que joga no pick and roll e tem aquele arremesso de 3 muito preciso. Pra vocês terem uma ideia, ele tá com 44% de aproveitamento pra 3 pontos. Tanto que nesse último jogo contra o Milwaukee Bucks, ele fez 4 bolas de 3, que ajudou muito o Indiana a sair com a vitória. Miles Turner, pra mim, se o Indiana não tivesse com um projeto muito bom de rebuild aí, formando um time pra ser, nesse ano e nos próximos anos, concorrentes diretos
direto aí pra playoff, ele já teria saído desse time, porque esse cara é muito bom, mano. O Miles Turner, pra mim, depois do Tyrese Haliburton, é o melhor jogador desse time. O Bitoffin, antigo jogador do Knicks, ele é um cara de jogadas de transição, tá fazendo seus 9 pontos por jogo e 3 rebotes. Não tem muito o que falar dele, ele é um cara que não tem um arremesso muito preciso, ele tem uma bolinha ali de 3 de vez em quando do corner, mas o forte do Bitoffin... eu não sei muito bem como é que fala o nome dele, se é o Bitoffin ou o Bitoppin, eu falo o Bitoffin. Ele na transição, principalmente jogando com o Haliburton, mano, é cada jogada de contra-ataque que parece que o Tyrese Haliburton é um quarterback de futebol americano, mano. Ele conecta uns passes assim que não existe e o atleticismo do Bitoffin tá sendo bem importante para esse tipo de jogada. O próximo cara que a gente vai falar é o Benedict Mathurin. Ele tá se desenvolvendo, ele tá no seu segundo ano, se eu não me engano, de NBA. Ele é muito jovem, mas tem muito talento e tem tudo pra ser aquele segundo cara logo depois do Haliburton. Ele tem um arremessinho que precisa ser ainda um pouco mais aprimorado pra 3 pontos, inclusive o que a torcida espera um pouco mais dele, que ele aprimore o jogo do perímetro pra espaçar melhor a quadra, mas ele é um cara que tem tudo pra se desenvolver, porque ele é muito jovem, cara. O cara tem 21 anos de idade. O mais interessante desse time do Pacers não é só os talentos agregados na equipe, mas e sim a idade deles, que eles são muito jovens, tem um contrato bom com a equipe de 2 anos, se eu não me engano, pelo menos cada um que eu tô citando aqui. Então o projeto do Indiana Pacers tá em um caminho excelente, velho. E o Benedict Mathurin faz parte desse shooting guard, né, que vai vir pra fazer a dupla com o nosso mano Tyrese Haliburton pra chegar lá, Ele tá, inclusive, mesmo assim, matando 42% nesse último jogo contra o Milwaukee Bucks. Ele matou 42%, 3 bolinhas de 3 de 7 tentativas, mas até agora nessa temporada ele tá com 33% de aproveitamento. Dá pra melhorar legal, mas o Benedict Mathurin, como eu disse, ele é muito jovem, mano. Ele tem muita experiência e essa temporada vai ser bem determinante pra carreira dele. O próximo nome não preciso falar muito, que é o Buddy Hield. Pô, já faz uns 2 anos aí que ele está como sendo o melhor small forward aí dessa equipe do Indiana Pacers, média de 12,8 pontos, 3,3 rebotes e 3 assistências, 37% de aproveitamento nos arremessos de 3 pontos. É um cara que tá impactando legal esse time, principalmente naquele catch and shoot, né, para espaçar a quadra, receber e arremessar. Citando um pouquinho sobre o Aaron Nesmith, é um cara que vem do banco muito interessante para poder substituir o próprio Buddy Hield, para fazer a função dele. Tá com uma pontuação legal vindo do banco, com 12,1 pontos, 3,4 rebotes e 0,9 assistências, um incrível aproveitamento de 50% de 3 pontos. Então ele é um cara que tá substituindo o Buddy Hield e mantendo um volume de arremessos muito constante. Ele tá matando muita bola de 3 e isso é muito importante para esse time, que é o backcourt, né, aquele time que vem do banco, que consegue manter ainda o mesmo ritmo de ataque do time que tá em quadra. Então, para isso a gente precisa citar também o Andrew Nembhard, que ele vem para substituir o Tyrese Haliburton. Ele não é ainda o armador que esse Indiana Pacers precisava, mas só que pelo valor e pela idade, uma das melhores opções que estamos tendo aí. 23 anos de idade, um cara que mantém ainda 4,3 assistências quando o Tyrese Haliburton tá descansando, um cara que saiu 100% de aproveitamento para 3 pontos no jogo contra o Milwaukee, mas tá com 32% nessa temporada. Mas, mano, esse time, a gente pode ver que o aproveitamento de 3 pontos é muito bom, os caras conseguem jogar muito bem ofensivamente, tem uma jogada de transição absurdamente forte, não é à toa que eles são o melhor ataque da liga, mas a vida não é só um morango, né? Esse time tem os seus defeitos e o maior defeito do time do Indiana Pacers é, de fato, a defesa. Quem assistiu o jogo contra o Milwaukee Bucks viu que o Giannis fez 54 pontos. O Giannis acabou com o jogo ali a partir da segunda metade do jogo. O Giannis pegou a bola e todo ataque que o Giannis ia pra cima, ele pontuava de alguma forma. Cavando a falta, fazia um Eurostep, dancava na cabeça de alguém. O garrafão desse time, até nas jogadas de pick and roll, o Giannis levando a bola, não tinha nada que a defesa do Indiana Pacers pudesse fazer pra parar o Giannis. E isso que acaba preocupando um pouco esse time quando avançar um pouco mais a competição e chegar ali na conversa de playoff e tudo mais, porque o ataque é bom o suficiente pra colocar esse time diretamente nos playoffs, mas a defesa talvez não seja boa o suficiente pra poder parar Giannis nos playoffs, pra parar Jason Tatum nos playoffs, pra parar Joel Embiid nos playoffs, entendeu? Pra parar esses times que tem um volume ofensivo tão bom quanto o do Indiana, porém, defensivamente, o Indiana precisa dar um jeito de, pelo menos nos momentos cruciais do jogo, conseguir dar um jeito de parar esses caras, que foi o que eles conseguiram fazer contra o Milwaukee Bucks nos momentos finais. Se eu não me engano, o Benedict Mathurin forçou uns 3 turnovers com dobra pra cima do Giannis, que foram simplesmente excelentes pra poder o time sair com a vitória, só que deu pra ver que 54 pontos, velho, deu pra entender, né? Um cara que conseguiu fazer 54 pontos, ele não teve muita dificuldade assim ao longo do jogo inteiro. Mas na hora que a defesa precisou no finalzinho ali, eles conseguiram forçar alguns erros. Ainda teve aquela bolinha no final do Chris Middleton, que ele ainda tentou empatar o jogo, mas acabou errando o arremesso. Mas de qualquer forma, a defesa do Indiana Pacers em si tem problemas no pick and roll, na hora de defender pick and roll. O nosso mano Miles Turner, ele não consegue parar muito os jogadores do porte do Giannis, do porte do Joel Embiid, esses jogadores fortes dentro do garrafão. Ele tá com um pouquinho ainda de dificuldade, apesar de ele ser muito bom ofensivamente.
esse apenas é o erro que eu vejo que esse time precisa corrigir pra poder vir bem aos playoffs, porque ir pros playoffs, esse ataque do Indiana Pacers, se continuar assim, é certo que os caras vão pros playoffs, mano. Reforçando que o front office do Indiana fez um trabalho exemplar, na minha opinião, na hora de trazer o Bruce Brown, na hora de manter as principais peças, de não permitir que o Miles Turner fosse embora, não permitir que o Buddy Hield fosse embora, e ainda tá com peças jovens, muito promissoras nesse time que, velho, se você não assistiu ainda, eu te garanto que pra você que gosta de um basquetebol dinâmico, um volume de ataque rápido, jogadas em transição, mano, você vai gostar muito de assistir ao time do Indiana Pacers. E mais uma vez, mano, Tyrese Haliburton, ele é o cara. Ele tá aí, se ele continuar com essas performances, ele vai entrar pro grupo seleto dos 50, 40, 90 na temporada regular, que temos aí grandes nomes como Steve Nash e Dirk Nowitzki, que já fizeram história com esses números aí, mano. Então, rapaziada, o que vocês acham? Vocês acham mesmo que o nosso querido Tyrese Haliburton está nessa conversa de melhores 10 armadores atualmente da liga, assim como eu acho? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Você já assistiu o Indiana Pacers? O que você achou do ataque dos caras? O que você achou da minha análise aqui? Deixa aqui nos comentários que é sempre bom ler os comentários de vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber mais vídeos como esse em primeira mão, sobre análises e comentários a respeito da liga da NBA. E eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!